Meu nome é Milena e em 2019 eu era uma influenciadora digital bastante popular em São Paulo. Minha vida parecia perfeita para quem me seguia nas redes sociais. Eu compartilhava momentos do meu dia a dia, desde a minha rotina matinal até eventos glamourosos. Naquela época, eu não imaginava que minha exposição online pudesse atrair alguém tão perturbador. Tudo começou em uma manhã ensolarada de abril. Eu estava na varanda do meu apartamento, tomando meu café e revisando os comentários nas minhas postagens. O aroma do café fresco misturava-se com o som dos carros na avenida abaixo, criando uma sensação de normalidade que eu tanto apreciava. Foi então que notei um seguidor em particular que comentava em todas as minhas fotos. No início, eram elogios comuns, como linda ou adoro seu estilo. Nada fora do normal para alguém com milhares de seguidores. No entanto, com o passar dos dias, os comentários começaram a se tornar mais pessoais e invasivos. Espero que tenha gostado do seu café na varanda hoje de manhã, dizia um deles. Fiquei intrigada e um pouco desconfortável. Como ele sabia que eu estava na varanda? Talvez fosse apenas uma coincidência, pensei. Mas a frequência e a precisão dos detalhes começaram a me deixar inquieta. Decidi bloquear o perfil, achando que isso resolveria o problema. No entanto, no dia seguinte, um novo perfil surgiu, com mensagens ainda mais perturbadoras. Você não pode se esconder de mim, dizia uma delas. A sensação de normalidade que eu tanto prezava começou a se desfazer, dando lugar a um desconforto crescente. Os dias seguintes foram marcados por uma crescente sensação de desconforto. Os comentários do seguidor começaram a mencionar detalhes ainda mais específicos da minha rotina. Vi que você foi ao parque hoje. Espero que tenha aproveitado o passeio. Eu nunca havia mencionado minha visita ao parque nas redes sociais. Como ele sabia? Tentei racionalizar. Talvez ele estivesse apenas adivinhando, ou talvez fosse alguém que me conhecia pessoalmente e estava brincando comigo. Mas a frequência e a precisão dos detalhes eram perturbadoras demais para serem coincidências. Comecei a sentir que estava sendo observada o tempo todo. Decidi bloquear o perfil novamente, mas como antes, um novo perfil surgiu no dia seguinte. As mensagens se tornaram mais invasivas e ameaçadoras. Você não pode se esconder de mim, Milena. Eu sei tudo sobre você. A sensação de normalidade que eu tanto prezava estava se desfazendo rapidamente. A cada novo comentário, meu desconforto aumentava. Comecei a evitar sair de casa e a fechar todas as cortinas, mesmo durante o dia. A sensação de estar sendo observada era opressiva. Eu me sentia vulnerável e exposta, mesmo dentro do meu próprio apartamento. Tentei falar com alguns amigos sobre o que estava acontecendo, mas eles me disseram para não me preocupar, que provavelmente era apenas um troll da internet. No entanto, eu sabia que era algo mais. A precisão dos detalhes e a insistência do seguidor eram sinais de que algo estava muito errado. A cada dia que passava, a sensação de ser observada se intensificava. Eu não conseguia mais relaxar ou me sentir segura. A normalidade da minha vida estava desaparecendo, substituída por um medo constante e crescente. A atmosfera no meu apartamento começou a mudar drasticamente. As sombras pareciam mais longas e ameaçadoras, e o silêncio da noite se tornou opressor. Eu sentia que estava sendo observada, mesmo quando estava sozinha. Cada pequeno ruído me fazia pular, e a sensação de estar sendo vigiada era constante. Uma noite,
Enquanto eu estava deitada no sofá tentando assistir a um filme para me distrair, ouvi um barulho vindo da porta. Meu coração disparou. Levantei-me devagar e fui até a porta, tentando não fazer barulho. Quando olhei pelo olho mágico, não vi ninguém. Abri a porta com cuidado e encontrei um bilhete embaixo dela. "Você não pode se esconder de mim", dizia o bilhete. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o papel. A partir desse momento, comecei a tomar medidas de segurança. Instalei câmeras de vigilância e troquei as fechaduras. Mas, mesmo com todas essas precauções, a sensação de ser observada não desapareceu. Pelo contrário, parecia que a presença do stalker estava se intensificando. Os comentários nas minhas redes sociais continuavam cada vez mais invasivos. "Gostei do seu novo corte de cabelo", dizia um deles, no dia seguinte à minha visita ao salão. Eu não havia postado nada sobre isso. A precisão dos detalhes era assustadora. Comecei a evitar sair de casa e a fechar todas as cortinas mesmo durante o dia. A sensação de estar sendo observada era opressiva. Eu me sentia vulnerável e exposta, mesmo dentro do meu próprio apartamento. Uma noite, enquanto revisava as gravações das câmeras de segurança, vi uma figura parada na calçada em frente ao meu prédio, olhando diretamente para a minha janela. Meu coração disparou. A figura ficou ali por alguns minutos antes de desaparecer na escuridão. A sensação de perigo iminente era esmagadora. Eu sabia que precisava fazer algo, mas não sabia o quê. A polícia não parecia levar minhas preocupações a sério, e meus amigos continuavam a dizer que eu estava exagerando. Mas eu sabia que algo estava muito errado. A cada dia que passava, a sensação de ser observada se intensificava. Eu não conseguia mais relaxar ou me sentir segura. A normalidade da minha vida estava desaparecendo. A noite que mudou tudo começou como qualquer outra. Eu estava deitada na cama tentando dormir, mas a sensação de ser observada não me deixava em paz. Cada pequeno ruído parecia amplificado e meu coração batia acelerado. Foi então que ouvi um som distinto de passos dentro do meu apartamento. Meu corpo congelou de medo. Os passos eram lentos e deliberados, como se a pessoa soubesse exatamente onde estava indo. Eu me escondi debaixo da cama, tentando controlar minha respiração para não ser ouvida. A figura entrou no meu quarto e eu pude ver seus pés parados ao lado da cama. Ele sussurrou: "Eu finalmente te encontrei." O medo paralisante tomou conta de mim. Eu não conseguia pensar, apenas sentia o pânico crescendo dentro de mim. O homem ficou ali por alguns minutos que pareceram uma eternidade antes de sair do quarto. Esperei até que o som dos passos desaparecesse completamente antes de me mover. Com as mãos trêmulas, peguei meu telefone e liguei para a polícia. Tentei explicar a situação, mas minha voz estava trêmula e entrecortada pelo medo. Eles prometeram enviar uma viatura imediatamente. Enquanto esperava, permaneci escondida debaixo da cama, temendo que ele pudesse voltar a qualquer momento. Quando a polícia finalmente chegou, o homem já havia desaparecido. Eles revistaram o apartamento, mas não encontraram nenhum sinal dele. As câmeras de segurança não captaram nada de útil, apenas sombras indistintas. A sensação de impotência era esmagadora. Eu sabia que ele estava lá fora, esperando, observando. A polícia me aconselhou a mudar de apartamento e a aumentar minhas medidas de segurança. Eu segui o conselho deles, mas a sensação de ser observada não desapareceu. Cada vez que eu saía de casa, sentia que alguém estava me seguindo.
Cada notificação no meu telefone me fazia pular, temendo que fosse outra mensagem dele. A normalidade da minha vida havia sido destruída. Eu não conseguia mais confiar em ninguém, nem mesmo em mim mesma. O medo constante e a paranoia se tornaram meus companheiros diários. Eu sabia que ele ainda estava lá fora, esperando o momento certo para voltar. Aquela noite marcou o ponto de virada. A ameaça que eu sentia havia se tornado real e tangível. Eu não era mais apenas uma influenciadora digital vivendo sua vida em São Paulo. Eu era uma vítima, presa em um ciclo interminável de medo e vigilância. Depois daquela noite aterrorizante, minha vida nunca mais foi a mesma. A polícia não conseguiu encontrar o homem, e eu sabia que precisava me afastar. Mudei-me para outro apartamento, em um bairro diferente de São Paulo, e aumentei minhas medidas de segurança. Instalei mais câmeras, troquei as fechaduras novamente e até contratei um serviço de segurança para patrulhar a área. Apesar de todas essas precauções, a sensação de ser observada não desapareceu. Cada vez que eu saía de casa, sentia que alguém estava me seguindo. Cada notificação no meu telefone me fazia pular, temendo que fosse outra mensagem dele. A paranoia se tornou uma constante em minha vida, e eu não conseguia mais relaxar ou me sentir segura. O trauma psicológico foi profundo. Eu não conseguia mais confiar em ninguém online, e comecei a reduzir drasticamente minha presença nas redes sociais. O medo de atrair a atenção errada novamente era paralisante. Eu me sentia isolada e vulnerável, mesmo cercada por medidas de segurança. A normalidade da minha vida havia sido destruída. Eu não era mais apenas uma influenciadora digital, vivendo sua vida em São Paulo. Eu era uma vítima, presa em um ciclo interminável de medo e vigilância. A cada dia que passava, a sensação de ser observada se intensificava. Eu não conseguia mais relaxar ou me sentir segura. Aquela noite marcou o ponto de virada. A ameaça que eu sentia havia se tornado real e tangível. Eu sabia que ele ainda estava lá fora, esperando o momento certo para voltar. E essa certeza me assombrava todos os dias. Agora, olhando para trás, em 2024, ainda sinto o impacto duradouro daqueles eventos de 2019. A experiência me mudou de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. O medo constante e a paranoia se tornaram parte da minha vida cotidiana. Cada vez que recebo uma notificação no meu telefone, meu coração dispara, temendo que seja outra mensagem dele. Tentei encontrar sentido no que aconteceu, mas a verdade é que algumas coisas simplesmente não têm explicação. O desconhecido está sempre à espreita, e às vezes, compartilhar demais pode atrair a atenção errada. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. Ainda me pergunto se ele está lá fora, observando, esperando o momento certo para voltar. A sensação de ser observada nunca desapareceu completamente. Talvez no fim nunca haja uma explicação. Apenas a certeza de que o desconhecido está sempre à espreita. E que às vezes o terror não termina, mas se transforma em algo novo, insinuando que a ameaça persiste. Essa experiência me deixou com cicatrizes profundas, tanto físicas quanto emocionais, mas também me ensinou a ser mais cautelosa e a valorizar minha segurança acima de tudo. O terror pode não ter terminado, mas estou determinada a não deixar que ele controle minha vida. Era 2012 em Curitiba, quando me mudei para aquele pequeno apartamento no centro da cidade. Um lugar tranquilo,
Ao menos era o que eu pensava. Gostava da forma como o silêncio caía sobre as ruas à noite, quando os poucos sons que restavam pareciam distantes, quase irreais. O apartamento em si era modesto, mas servia bem às minhas necessidades. Meus dias eram preenchidos pelo trabalho, mas as noites eram minhas. No fim de cada dia, eu fechava a porta e era como se o mundo lá fora desaparecesse. Era meu refúgio. A princípio, tudo parecia em ordem. As paredes antigas do prédio tinham uma solidez que me dava conforto. Eu me sentia segura ali, isolada do barulho e do caos de uma cidade que nunca realmente dorme. As janelas pequenas deixavam entrar apenas o suficiente da brisa fresca das noites de outono, e o ar úmido carregava um cheiro de terra molhada, familiar e reconfortante. Gostava disso. Mas uma noite, pouco depois de me deitar, ouvi algo que me fez levantar os olhos da escuridão. Um estalo, baixo, quase imperceptível, mas ali. Como o clique de uma câmera, pensei. Olhei ao redor, vasculhando o quarto com os olhos. Não havia nada que pudesse ter causado o som. Talvez fosse apenas o prédio velho, rangendo com o tempo. Suspirei, achando que estava imaginando coisas, e voltei a me deitar. O que eu não sabia naquela noite era que aquilo seria o início de algo muito mais sombrio. O som parecia insignificante naquele momento, mas o desconforto que deixou em mim persistiu. As semanas seguintes foram estranhas. O som, que inicialmente parecia um mero incidente isolado, começou a se repetir. No começo, eu o ouvia apenas de noite, quando me preparava para dormir. Era sempre aquele mesmo estalo, como o som nítido de uma câmera tirando uma foto no escuro. Por mais que eu tentasse ignorar, ele se tornava impossível de ignorar. Começou a acontecer em momentos inesperados. Certa tarde, enquanto tomava banho, o vapor quente preenchendo o banheiro, ouvi o mesmo som. Meus músculos travaram. Abri a cortina rapidamente, esperando encontrar algo ou alguém, mas tudo estava como deveria. Apenas a umidade nas paredes e o reflexo distorcido no espelho. Procurei desesperadamente por uma explicação lógica, mas não havia câmeras, nem dispositivos eletrônicos à vista que pudessem produzir aquele som. Depois foi enquanto eu trabalhava. Sentada no sofá, revisando documentos, distraída, o clique soou novamente. Desta vez, pareceu mais próximo, quase como se alguém estivesse atrás de mim. Me virei bruscamente, o coração disparado, mas, mais uma vez, nada. À medida que os dias passavam, a sensação de ser observada começou a crescer. Mesmo quando não ouvia o som, havia uma presença no ar, uma pressão silenciosa, como se os olhos de alguém estivessem constantemente sobre mim. Mas eu não conseguia encontrar qualquer evidência. O apartamento permanecia o mesmo, trancado e seguro. Tentei me convencer de que era o estresse, que minha mente estava criando aquilo, talvez resultado da solidão que até então eu havia apreciado. Eu precisava manter o controle, mas a cada novo estalo, essa sensação de segurança se fragmentava um pouco mais. Acordei naquela manhã como em qualquer outra. O apartamento ainda estava mergulhado em silêncio. A luz fraca da manhã passava pelas cortinas finas da sala, criando sombras suaves. Preparei o café, tentando afastar o cansaço que as noites mal dormidas haviam acumulado. Sentei-me à mesa, pronta para mais um dia, até que algo me chamou a atenção. Havia uma foto sobre a mesa. Uma foto que eu não lembrava de ter tirado. Quando a peguei, senti um frio percorrer minha espinha.
Era uma imagem minha, dormindo, deitada na cama, os cabelos espalhados pelo travesseiro. O detalhe mais perturbador era o ângulo da foto. Ela foi tirada de cima, de um ponto que só alguém dentro do meu quarto poderia ter alcançado. Mas eu moro sozinha. Meu coração disparou. Olhei ao redor como se a qualquer momento fosse encontrar alguém ali, observando das sombras. Mas o apartamento estava vazio. As portas estavam trancadas, as janelas fechadas. Quem poderia ter entrado e tirado aquela foto? E como? Comecei a procurar por câmeras escondidas, vasculhando cada canto do apartamento, desde os armários até os buracos nas paredes. Mas não encontrei nada. A sensação de pânico me dominou. Revisei as fechaduras 1, 2, 3 vezes, mas estavam intactas. Nenhuma delas havia sido forçada. Minha mente girava em uma espiral de paranoia. Como aquilo era possível? Será que eu estava perdendo o controle? Será que estava tirando aquelas fotos e não lembrava? Tentei me convencer de que havia alguma explicação racional, mas a foto era real. Alguém estava me observando. E esse alguém sabia exatamente onde eu estava, o tempo todo. A partir daquele momento, o apartamento não era mais meu refúgio. Cada ruído, cada sombra me fazia saltar. Não havia mais segurança, apenas a constante sensação de que, a qualquer momento, eu seria capturada novamente pela lente invisível de uma câmera que eu não podia ver. Depois daquela foto, minha vida mudou. Eu sabia que alguém estava ali, observando cada movimento meu. Era uma sensação paralisante, como se, a qualquer momento, aquela presença fosse se revelar. Mas quem era, ou o que era? Eu precisava de respostas. Naquela noite decidi enfrentar o desconhecido. Preparei-me para ficar acordada. Se o som da câmera viesse novamente, eu estaria pronta. Apaguei todas as luzes, deixando apenas a iluminação fraca da rua filtrada pela janela. Me sentei na poltrona da sala, envolta em um silêncio que parecia tão denso que podia ser sentido. Cada músculo do meu corpo estava tenso e a adrenalina corria pelas minhas veias. Eu estava determinada a descobrir a origem daquele som. O tempo passava e os minutos se arrastavam como horas. Qualquer ruído, um rangido distante, o eco de passos no corredor do prédio, fazia meu coração disparar. Tentei manter a respiração sob controle, mas o ar parecia pesado, difícil de puxar. O silêncio me consumia, mas eu sabia que algo estava para acontecer. E então, de repente, ouvi o clique. Dessa vez, o som foi mais nítido, mais próximo do que antes. Era inconfundível. 1, 2, 3 estalos consecutivos, como se várias fotos estivessem sendo tiradas de mim ao mesmo tempo. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Peguei uma lanterna e me levantei, varrendo o feixe de luz por cada canto do apartamento. A escuridão parecia se estender além das paredes, como se houvesse algo ali, escondido nas sombras. Mas não havia ninguém. Pelo menos nada que eu pudesse ver. Enquanto andava pelo apartamento, a sensação de ser seguida tornou-se insuportável. Parecia que a cada passo meu, alguém ou algo estava logo atrás, quase próximo o suficiente para tocar meu ombro. Comecei a ouvir respirações que não eram minhas, passos que ecoavam com os meus, mas sempre que me virava, só o vazio me esperava. Era como se estivesse sendo caçada por algo invisível, algo que se alimentava do meu medo. Eu não estava mais sozinha, e isso era uma certeza que se enraizava na minha mente, sufocando qualquer tentativa de racionalidade.
O que quer que fosse, estava lá, esperando, e eu sabia que, eventualmente, seria apanhada pela lente de sua câmera novamente. Acordei de um sono agitado, o corpo pesado de cansaço. Ainda estava escuro, e por um breve momento pensei que talvez a vigília da noite anterior tivesse sido um pesadelo. Mas, quando olhei para a mesa da sala, meu coração congelou. Havia uma nova foto. Tremendo, peguei a imagem. Era eu, mas desta vez eu estava de pé no meio do quarto, olhando diretamente para a câmera. O que me deixou aterrorizada foi o fato de não lembrar de ter estado ali, naquela posição, naquele ângulo. A expressão no meu rosto era distante, vazia. Meus olhos, fixos na lente, pareciam perdidos. Eu não estava apenas sendo observada, estava sendo controlada, manipulada de uma maneira que minha mente não conseguia entender. Segurei a foto com força, minha respiração acelerando. O pânico tomou conta de mim, esmagando o pouco controle que eu ainda tentava manter. Como aquilo era possível? Como eu podia estar acordada olhando para a câmera, sem sequer me lembrar de estar ali? As perguntas rodopiavam na minha mente, mas nenhuma delas trazia alívio. A realidade começou a se distorcer ao meu redor. O stalker, o intruso, não estava apenas observando. Ele estava dentro da minha vida, da minha mente, de um jeito que eu não conseguia explicar. Sentia que as paredes do apartamento estavam se fechando sobre mim, sufocando-me. Eu precisava sair. Precisava fugir. Larguei a foto e comecei a juntar minhas coisas de qualquer jeito, sem pensar. O que quer que estivesse me perseguindo já estava além de qualquer explicação racional. O medo de que algo pior pudesse acontecer me dominava por completo. Eu não podia mais ficar ali. Minha única chance era sair, antes que perdesse completamente o pouco controle que ainda me restava sobre minha própria vida. Eu tinha que escapar. Em um frenesi de pânico, empacotei minhas coisas com uma velocidade quase instintiva. A adrenalina pulsava em minhas veias, e a única coisa que importava era escapar daquele lugar que antes fora meu refúgio, mas agora se transformara em uma prisão. Não me permiti olhar para trás enquanto deixava o apartamento. Cada passo era um impulso de liberdade, uma tentativa desesperada de deixar a escuridão para trás. Fui até o carro jogando as malas no banco de trás e liguei o motor com mãos trêmulas. Meu coração pulsava rápido enquanto dirigi pela cidade, a sensação de ser seguida ainda me atormentando. Eu precisava de um novo começo, de um lugar onde a presença opressora não pudesse me alcançar. Com o rádio desligado e as janelas fechadas, o silêncio parecia ensurdecedor. Finalmente encontrei um pequeno estúdio em um bairro mais tranquilo. Ao entrar, uma onda de alívio me envolveu. O novo espaço tinha uma luz suave que entrava pelas janelas grandes, e as paredes eram pintadas de um tom claro que parecia respirar vida. Havia um cheiro fresco de tinta e madeira que me acolhia de maneira reconfortante. Era um lar, um lugar onde eu poderia finalmente me sentir segura novamente. Tentei me convencer de que tudo estava diferente agora, que o stalker não poderia me seguir. Aquela atmosfera mais leve e aberta parecia um sinal de que eu tinha deixado o terror para trás. Respirei fundo, sentindo uma nova esperança brotar dentro de mim. Por um breve momento, a ideia de paz parecia real, mas a dúvida permanecia. A lembrança do apartamento antigo, das fotos e do medo ainda me assombrava. Será que eu realmente havia escapado?
Naquela primeira noite no novo apartamento, enquanto tentava descansar, a paz que havia encontrado começou a se desvanecer. O silêncio do lugar, que parecia tão acolhedor, foi quebrado por um som familiar que fez meu coração disparar. O clique da câmera. Despertei sobressaltada, o corpo encharcado de suor. O som ressoou novamente, cortando o silêncio da noite como uma lâmina afiada. Era inconfundível. A mesma sequência de estalos que eu tanto esperava ter deixado para trás. Em um instante, toda a esperança que havia cultivado se desfez e a realidade me atingiu como um golpe. O stalker não havia desaparecido. Ele ainda estava lá, me seguindo, me observando. Levantei-me com dificuldade, as pernas trêmulas, o coração acelerado. A sensação de estar sendo vigiada tomou conta de mim mais uma vez, e não havia como ignorar que aquela nova vida que tentava construir estava se transformando em um pesadelo familiar. Olhei ao redor, esperando encontrar alguma explicação, mas a escuridão apenas me encarava em resposta. Sentada na beira da cama, deixei que a verdade me envolvesse. Tentei escapar, mudei de lugar, mas a presença do stalker parecia uma sombra que não poderia ser afastada. Ele estava sempre ali, esperando no horizonte, pronto para me capturar novamente. O som da câmera agora não era apenas um eco distante, era parte de mim, como uma cicatriz invisível que eu carregaria para sempre. A luta pela paz havia sido em vão. O terror não tinha um local fixo. Ele se infiltrava na minha vida, transformando cada momento em um lembrete de que eu não estava verdadeiramente livre. E enquanto o clique ressoava na escuridão, percebi que o stalker era mais do que uma pessoa. Era um fragmento do meu medo, um terror que eu jamais poderia escapar. Santos, 2010. Fazia alguns meses que eu havia adotado o hábito de escrever em um diário. Era um esforço para organizar meus pensamentos e lidar com o caos interno que tomava conta de mim desde o fim de um relacionamento difícil. Sempre fui uma pessoa metódica e escrever me dava um senso de controle, de que, ao menos no papel, eu poderia ordenar o que dentro de mim parecia incontrolável. As páginas se tornaram meu refúgio silencioso, onde eu desabafava sem julgamentos e sem a pressão de uma resposta imediata. O diário ficava sempre ao lado da cama, no criado mudo, um lugar seguro e íntimo. Toda noite, antes de dormir, revisava os acontecimentos do dia e escrevia algumas linhas sobre como me sentia. Era algo simples, mas eficaz. As palavras fluíam e eu me sentia mais leve. Porém, uma noite, ao abrir o diário, encontrei uma página escrita que eu não me lembrava de ter feito. Era a minha caligrafia, inconfundível. As palavras estavam alinhadas e organizadas como sempre, mas o conteúdo não fazia sentido. Detalhava um passeio pelo centro da cidade, um encontro com uma amiga que eu não via há meses, mas aquilo não havia acontecido. Não naquele dia, pelo menos. Lembro de ter me perguntado: será que eu escrevi isso em um momento de distração? Talvez o cansaço estivesse me pregando uma peça, ou quem sabe eu tivesse sonhado com aquilo e, de alguma forma, transferido para o diário como se fosse real. Fechei o diário tentando afastar o incômodo. A princípio, não dei muita importância. A mente prega peças quando está exausta, e eu tinha vivido dias pesados de trabalho. Além disso, o fim recente do meu relacionamento ainda me assombrava. Era fácil culpar o estresse. Guardei o diário de volta no lugar e fui dormir.
tentando me convencer de que aquilo não passava de um erro bobo, algo que eu simplesmente havia esquecido. Os dias se seguiram normalmente, e o episódio do diário ficou na minha cabeça como uma lembrança vaga, algo que preferi ignorar. Mas a sensação estranha de que algo estava fora do lugar não me abandonava. Pequenos detalhes da minha rotina começaram a parecer deslocados, mas eu tentava racionalizar. No fundo, algo me dizia que havia mais por trás daquelas linhas que eu não me lembrava de ter escrito. A primeira entrada estranha no diário me incomodou, mas eu segui em frente, preferindo acreditar que aquilo era resultado do cansaço. No entanto, nos dias seguintes, novas entradas começaram a aparecer. A princípio, eram anotações inofensivas, detalhes banais sobre minha rotina. Comi macarrão no almoço ou dia pesado no trabalho. Coisas que pareciam tão corriqueiras que, por um momento, pensei que eu realmente pudesse ter escrito aquilo e simplesmente esquecido, mas não lembrava de nada. Cada vez que abria o diário, encontrava uma nova frase, um novo detalhe que não fazia sentido. A caligrafia era idêntica à minha, tão familiar que eu quase me convencia de que estava apenas distraída. Talvez o estresse estivesse me sobrecarregando mais do que eu imaginava. Comecei a pensar que estava tendo pequenos apagões de memória e que essas brechas eram preenchidas com essas anotações automáticas. Mas por que eu não me lembrava de escrevê-las? Tentei ignorar. Era mais fácil não pensar muito a respeito, focar no trabalho e nas atividades diárias para não me afundar em paranoia. Afinal, não havia nada de anormal nas palavras que apareciam ali. Eram detalhes comuns do meu dia, coisas que poderiam passar despercebidas facilmente. Ainda assim, não conseguia me livrar da sensação de estranheza. Sempre fui uma pessoa meticulosa com meu diário. Sabia exatamente o que escrevia e quando. No fundo, uma inquietação silenciosa começou a crescer. Havia algo desconcertante em abrir aquele caderno e ver minhas próprias palavras, meus próprios pensamentos, registrados ali, mas sem que eu me lembrasse de tê-los escrito. E assim, noite após noite, a dúvida persistia. Até onde aquilo era realmente obra do cansaço? As coisas começaram a piorar rapidamente. No início, as entradas no diário eram banais, algo que eu poderia facilmente ter esquecido. Mas, de repente, os relatos mudaram. Não eram mais apenas anotações sobre o que eu comia ou como havia sido meu dia no trabalho. Agora, as entradas falavam de lugares que eu nunca havia visitado, pessoas com quem nunca havia conversado, encontros que não faziam parte da minha realidade. Lembro de uma em particular que me arrepiou profundamente. Ela descrevia um passeio por um parque no centro de Santos, onde supostamente encontrei um antigo colega de faculdade. Era uma entrada detalhada, cheia de descrições do tempo, da conversa que tivemos, mas eu sabia que nunca havia estado lá. E aquela pessoa, eu não a via há anos. Foi aí que as coisas se tornaram ainda mais perturbadoras. Havia entradas que descreviam o que acontecia enquanto eu dormia. Uma delas falava sobre como eu, se mexia inquieta à noite, como se estivesse sonhando com algo desagradável. As palavras falavam de mim de uma forma externa, como se eu estivesse sendo observada. Era impossível que eu tivesse escrito aquilo. Não fazia sentido. Eu comecei a verificar portas e janelas obsessivamente. Cada trinco, cada canto da casa foi revistado. Talvez alguém estivesse entrando enquanto eu dormia. Talvez houvesse câmeras escondidas vigiando meus movimentos.
mas não encontrava nada, nenhum sinal de invasão. A segurança do meu lar, que sempre foi um porto seguro, começava a se despedaçar. O diário, antes uma ferramenta para me ajudar a processar meus pensamentos, tornou-se uma fonte de terror constante. Cada vez que o abria, esperava encontrar algo ainda mais perturbador. O medo, antes sutil e silencioso, agora se instalava permanentemente, e a sensação de que algo ou alguém estava sempre me observando tornou-se inevitável. A sensação de ser observada tornou-se insuportável. Cada vez que abria o diário, a ideia de que alguém estava escrevendo aquelas entradas enquanto eu dormia me consumia. Não havia outra explicação. Decidi então que precisava enfrentar aquilo de frente. Se havia algo ou alguém em minha casa, eu iria descobrir. Naquela noite tomei a decisão de não dormir. Passei o dia inteiro preparando café forte, mentalmente me preparando para o que poderia acontecer. Quando o silêncio da madrugada tomou conta do apartamento, sentei-me na cama, com o diário nas mãos, revisando cada linha que não lembrava de ter escrito. As descrições agora me pareciam mais nítidas, mais pessoais. Ela se virou na cama, inquieta, o coração acelerado, como se soubesse que estava sendo observada. Quem escrevia aquilo? Quem poderia saber? Minha paranoia atingiu seu auge. De tempos em tempos eu me levantava e revistava a casa, quarto por quarto. Cada ruído, por menor que fosse, um estalo na madeira, o som da geladeira, me fazia saltar. Olhava para cada canto, como se esperasse que algo surgisse das sombras. As horas avançavam, e meu cansaço também. Lutar contra o sono tornou-se uma batalha quase tão aterrorizante quanto o próprio diário. O silêncio da madrugada amplificava tudo. O som da minha respiração parecia ecoar no quarto vazio. O tempo parecia se arrastar, e a sensação de ser observada se intensificava. A qualquer momento eu esperava ouvir um som diferente, um sinal de que não estava sozinha. Foi então que, sem perceber, devo ter apagado por alguns segundos. Um cochilo breve, uma fraqueza momentânea. Mas foi o suficiente. Quando meus olhos se abriram, o diário estava ao meu lado, e com as mãos trêmulas eu o abri. Lá estava, uma nova entrada, uma descrição detalhada de mim mesma tentando lutar contra o sono, me movendo inquieta na cama, revirando a casa, cada detalhe fiel ao que eu havia feito. Um pavor gelado tomou conta de mim. Quem escreveu aquilo? E como? O terror que senti naquele momento não se compara a nada. Não estava mais segura nem acordada. O pânico tomou conta de mim. Nada fazia sentido e cada nova descoberta me empurrava para mais perto do abismo. Naquela noite, após ler a entrada que descrevia minhas tentativas desesperadas de ficar acordada, algo dentro de mim se quebrou. Se havia uma explicação lógica, ela estava além da minha compreensão. Eu precisava encontrar alguma pista, qualquer coisa, para entender como aquilo estava acontecendo. Comecei a vasculhar a casa, abrindo gavetas, revirando armários e checando todas as trancas mais uma vez. Mas, a cada minuto que passava, a situação se tornava mais insuportável. Não havia sinais de invasão, nenhuma câmera escondida, nada que indicasse que alguém estivesse fisicamente presente. E, no entanto, eu sentia... Não, eu sabia que estava sendo observada. Com o coração disparado e a respiração pesada, voltei ao diário. Precisei ler e reler as últimas entradas, na esperança de encontrar algum erro, algo que me mostrasse que aquilo não passava de um pesadelo. Foi então que percebi, algo que até então havia escapado aos meus olhos.
As palavras começaram a descrever pensamentos que eu nunca compartilhei. Coisas que estavam apenas na minha mente, trancadas em algum canto profundo. A entrada mais recente falava sobre o meu desespero, sobre como eu, naquele exato momento, vasculhava a casa, procurando por respostas. Como alguém poderia saber disso? Como isso estava no diário antes mesmo de eu terminar minhas buscas? Era como se alguém estivesse dentro da minha cabeça, lendo cada um dos meus pensamentos, sentindo o meu medo. O colapso foi inevitável. Não havia mais para onde fugir. A ideia de que estava sendo perseguida por algo que eu não podia ver, por alguém que conhecia meus pensamentos, me deixou à beira da loucura. Tentei correr, mas a realidade me atingiu com força. Não havia escapatória. Não importa onde eu fosse, aquele stalker, seja ele quem ou o que fosse, estaria sempre comigo, dentro de mim. O medo absoluto me tomou. Não podia continuar naquele apartamento nem por mais um segundo. A sensação de que algo além da compreensão humana estava me manipulando era sufocante, como se cada parede ao meu redor estivesse impregnada de um olhar invisível. Peguei minhas coisas de forma desesperada, sem pensar muito no que levava, apenas o essencial. Minha única prioridade era sair daquele lugar e tentar escapar de quem, ou do que, estava invadindo minha vida, meus pensamentos. Não houve despedidas ou explicações. Simplesmente fui embora, dirigindo sem destino por algumas horas até encontrar um novo lugar, em uma cidade que nunca havia visitado antes. O simples ato de cruzar as fronteiras da cidade parecia trazer um alívio imediato. Parecia que, ao deixar o antigo apartamento para trás, eu estava deixando também o terror que me perseguia. Pelo menos era o que eu esperava. O novo apartamento era simples, mas acolhedor. As paredes claras e as janelas amplas me davam uma sensação de liberdade que eu não sentia há meses. Durante os primeiros dias, tentei acreditar que, ao mudar de ambiente, eu finalmente havia deixado tudo para trás. A sensação de ser vigiada, que antes era constante, agora parecia desaparecer, tornando-se apenas uma lembrança distante. Comecei a respirar mais tranquila, a dormir melhor. Cada noite passada naquele novo espaço era uma pequena vitória. Aos poucos eu tentava convencer a mim mesma de que o pesadelo havia acabado. As sombras não me seguiam mais. O silêncio da noite não trazia mais o mesmo medo. Talvez, enfim, eu tivesse conseguido escapar daquele terror inexplicável. Na primeira noite em meu novo apartamento, a paz parecia finalmente ao meu alcance. O ambiente acolhedor e o silêncio profundo me fizeram acreditar que, após tudo o que havia passado, eu poderia relaxar. Deitei na cama e deixei que o sono me envolvesse. Mas em algum momento da madrugada, fui abruptamente acordada por um som familiar e inconfundível. O arranhar de uma caneta em papel. Meu coração disparou. Levantei-me rapidamente, a adrenalina pulsando nas veias. O som vinha do criado mudo ao lado da cama. Para minha surpresa, vi o diário aberto, com a caneta que eu havia deixado sobre ele. Uma sensação de desespero tomou conta de mim ao perceber que, na última entrada, estavam descritas exatamente as ações que eu estava fazendo naquele momento. Levantando da cama e olhando para o diário, ela se levantou, confusa, e olhou para o diário. As palavras pareciam brotar da página, como se a caneta estivesse se movendo sozinha, capturando cada fragmento da minha vida. O terror me envolveu novamente e eu percebi a cruel realidade.
Não havia como escapar. O stalker não era apenas uma presença física que eu pudesse evitar. Ele era algo mais profundo, intrusivo, enraizado dentro de mim. A compreensão me atingiu com força. A escrita continuaria, assim como a opressão que a acompanhava. Não importava onde eu estivesse. Eu estava presa em um ciclo vicioso de observação e manipulação, como se cada dia fosse um ato encenado por alguém que conhecia cada um dos meus passos. O medo agora não era apenas sobre ser seguida, mas sobre estar à mercê de uma força invisível que controlava minha vida. Estava claro que a verdadeira prisão era minha própria mente.